e já que o clima não anda dos mais favoráveis. Após o empate diante o Avaí, em jogo polêmico, o rubro-negro apresentou o zagueiro Rodolfo, que chega do Besiktas da Turquia. As informações você acompanha agora com Ricardo Lai. O novo xerife do Flamengo. Foi assim que o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, apresentou o Rodolfo, 30 anos de idade, que estava na Turquia e assina contrato até o fim de 2019. O jogador foi apresentado e escolheu o número 44, que tinha dono, o Thiago, que agora passa a usar a camisa de número 1. O zagueiro teve passagens aí pelo Grêmio, Atlético Paranaense e também São Paulo. E até fez uma comparação da sua ida para esses clubes com a diferença de chegar agora ao Flamengo. Quando eu falo do Flamengo, é um clube que eu sempre sonhei em vestir essa camisa, a maior torcida do Brasil, um dos maiores times do mundo aí. Então, quando o meu empresário comunicou que o Flamengo tinha, o presidente, interesse na minha contratação, eu não pensei duas vezes. Um outro zagueiro que já está aqui no Ninho do Urubu é o Hever, que também vai assinar contrato até o fim de 2019, um novo empréstimo junto ao Internacional. O diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, falou também sobre Geovânio. A negociação está no estágio bastante avançado, segundo o diretor de futebol. Para confirmar realmente uma contratação, é somente quando estiver aqui sendo apresentada. Vocês podem ter certeza que todas as pontas elas já foram amarradas, exame médico e tudo. No caso do Geovânio, ainda não temos isso. E por não termos, é que eu ainda não posso te confirmar, mas também não posso negar que realmente está no estágio avançado. Com esta contratação do atacante Geovânio, se encerraria o ciclo de reforços do Flamengo nesta temporada. Flamengo que empatou no fim de semana contra o Avaí e uma cena ficou bastante marcada, o gesto do presidente Eduardo Bandeira de Mello a um torcedor, e o presidente flamenguista comentou essa situação. Eu sou, antes de tudo, torcedor do Flamengo. Muito antes de ser presidente, eu sou torcedor. Em 2019 eu vou voltar para a arquibancada. Então eu jamais daria uma banana para a torcida do Flamengo, estaria dando para mim mesmo. Então, o que aconteceu foi que um torcedor que estava portando uma faixa, hostilizando até o Rodrigo Caetano, chamando ele de 171 e brandindo ali a faixa na minha direção, aí eu fiz um sinal de negativo para ele, e aí ele se exasperou e começou a me ofender, e aí eu realmente tive uma reação que não deveria ter tido. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira contra a Ponte Preta, na Ilha do Urubu, e nesta terça-feira o time vai fazer um treinamento no local da partida às 19 horas. O jogo será às 9 horas da noite da quarta-feira. Ricardo Lai para o Fox Sports. Muito obrigado, Ricardo Lai, pelas informações. Está aí na tela, o Rodolfo já veste a camisa do Flamengo. Ele que não pode atuar antes do dia 20 por conta daquela saga. Abre janela, fecha janela, abre janela. O mercado da bola está agitado. E eu pergunto para vocês, a gente sabe que o Flamengo parece que ainda está preso lá naquele pesadelo da eliminação da Libertadores. Estanca um pouquinho a crise, chega um reforço para a zaga que vem sendo tão criticada, dá uma aliviada na pressão? 4 jogos sem vencer, E a eliminação precoce, até certo ponto, surpreendente na Libertadores da América, colocou o Flamengo aí nesse fundo do poço, que não consegue sair. Eu acho que essa eliminação teve um transtorno, um abalo psicológico no grupo e até de moral mesmo, O time sentiu muito. E é natural que aconteça, O time que era cotado para passar e entre os favoritos daquele grupo pesadíssimo, Com o São Lourenço, a Católica e o próprio Atlético Paranaense ficou fora. A volta é essa, É lá a toca do Urubu, o ninho do Urubu, ilha do Urubu. Qualquer coisa que a torcida escolher, tá feito, tá valendo. Mas, enfim, o Flamengo volta a jogar em casa, porque você volta a jogar em casa, vai fazer a sua estreia no novo estádio. E eu acho que aí é o momento de, pelo menos, dar um pouquinho de respaldo à torcida e dar alegrias novamente, Porque em caso de novo tropeço, aí, meu amigo, a situação vai ficar cada vez pior. O Zé Ricardo dificilmente segurar a onda. Apesar do presidente ter garantido que o Zé Ricardo não sai enquanto ele for presidente do clube, eu acho que ele está corretíssimo nisso, mas a pressão será muito grande. As modificações serão feitas mais uma vez. Espero que o Vinícius Júnior volte a jogar e pelo seu lado esquerdo, o Everton realmente pelo lado direito não rende tanto, mas o Vinícius Júnior pelo lado direito também fica apagadinho. É uma maneira que o Zé Ricardo encontrou para colocar o Flamengo mais ofensivo.
E dessa maneira, consequentemente, o Flamengo pode crescer com o Vinícius pela esquerda e o Everton pela direita. Vamos aguardar. Eu acho que o Zé Ricardo vive um momento de instabilidade, mas não é para ser crucificado e ser, de certa maneira, colocar aí uma corda no pescoço dele para enforcá-lo só pelos maus resultados do Flamengo. Eu tenho a sensação, Flávio Gomes, que fora tentar colocar o Flamengo mais para frente, o Flamengo mais ofensivo, a entrada do Vinícius Júnior como titular ajuda a acalmar a torcida que tanto pedia a estreia do garoto como titular no elenco, né? Eu acho até que ele tem de ser, pelo valor que ele tem, né, pelo qual ele foi vendido, pela expectativa que se criou em torno desse jogador. E se é um jogador que está pronto para ser vendido para o Real Madrid pelo valor que foi, tem de estar pronto, deve ser um talento excepcional, tem de estar pronto para jogar. O problema é que o Flamengo não vem jogando bem, né? O Flamengo vem jogando muito mal e o Zé Ricardo tem tido a sua capacidade de fazer esse bom time jogar bem colocado em dúvida. E os resultados e o mau futebol indicam isso, mostram isso. O Paulo falou, são 4 jogos sem ganhar, enquanto que lá do Corinthians, que não tem grandes estrelas e tudo mais, já são 5 vitórias seguidas. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que o Corinthians tem 16 pontos e o Flamengo, que para muita gente era candidato ao título, ainda, tem 7. Já são 3 vitórias de déficit, digamos assim, em relação ao Corinthians. E num campeonato muito equilibrado, é difícil descontar essa diferença e é mais difícil ainda um time abrir uma diferença dessa com tão poucas rodadas. Então, o Flamengo precisa reagir rápido. Se não reagir rápido, esse ano vai ser um ano trágico para o Flamengo, porque o grande sonho do Mengão era ganhar a Libertadores. Montou um elenco até para isso. E na primeira fase caiu fora. Foram 2 times brasileiros que foram eliminados na primeira fase da Libertadores. Um deles, a Chapecoense, que era até natural que acontecesse, que é um time que teve de ser remontado a partir do nada, né? Mas o Flamengo foi realmente uma decepção. Aí, você concorda, torcedor do Flamengo? Foi uma decepção ficar para trás na Libertadores, Campeonato Brasileiro é obrigação? Essa a solução para acalmar a vida? Hashtag Bom Dia Fox Terça, você vai participando conosco. Enquanto isso, nós vamos falar agora do tricolor.